Graça e paz por parte de Jesus, irmãos. Eu sou o pastor Pablo Goulart. Quero agradecer por você ter adquirido esta mensagem. A mensagem que você irá ouvir dentro de alguns minutos vai impactar a sua vida, vai mudar a sua história, vai mexer com a sua alma. Abra o seu coração e deixe Deus falar fortemente na tua vida. Deus te abençoe. Eu não estou aqui à toa. Deus tem algo para realizar neste lugar. Você não pode sair daqui, querido, da mesma forma que você entrou. A palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. E quando ela entra, ela penetra até o ponto de dividir juntas e medulas. E ela julga os pensamentos do coração do homem. Deixa eu te falar nessa noite algo. Deixa essa palavra de Deus hoje rasgar a tua alma. Deixa o Espírito Santo te tomar nessa noite. Você não pode voltar para casa da mesma forma que você entrou aqui. O culto ele não pode ser normal. O culto ele tem que ser sobrenatural. Deus tem algo para falar contigo nesta noite. Em reverência à palavra do Senhor, eu gostaria que você abrisse comigo em João, capítulo 5, e se colocasse de pé, por gentileza, em reverência à palavra do Senhor. João, capítulo 5, verso de número 1. A Bíblia diz o seguinte: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta, número 3. E ali costumava ficar um grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitado as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Repita comigo, 38 anos. Quando o ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Ou você quer ser são? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Versículo 9 e último. Imediatamente, repita comigo, imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Coloque sua Bíblia no banco, pegue na mão do seu irmão e olhe nos olhos dele. Quando nós olhamos nos olhos, eu falei isso domingo pela ceia de manhã, mas quando nós olhamos nos olhos, dá uma impressão de sinceridade, de transparência. Dizer o seguinte: eu tenho uma aliança contigo. Diz para ele o seguinte: para o céu que você vai, eu vou também. Não existem 2 céus. Pode se acostumar comigo. Você vai passar a eternidade ao meu lado. Aplauda o Senhor, querido, pode aplaudir. Feche os seus olhos e nós vamos orar mais uma vez nessa noite. Pai, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui, ó Deus, para receber mais do Senhor. Por isso, venha de encontro à nossa vida e à nossa alma e traga mudanças em nosso meio, em nome de Jesus. Podeis assentar. O tema da mensagem que eu gostaria de estar trabalhando nessa noite, querido, é o seguinte: vivendo na expectativa do milagre. Vivendo na expectativa do milagre. Repita comigo: vivendo na expectativa do milagre. Agora vira para o seu vizinho da trás ou do lado e diz para ele assim: você está vivendo a expectativa do milagre? Diz para ele. Louvado seja Deus. Irmãos, quando nós estudamos o que é a expectativa, e de acordo com o dicionário, Aurélio diz o seguinte: é a esperança fundada em promessas de viabilidade ou probabilidade. É a expectativa de algo que poderá acontecer.
Já a palavra milagre é uma palavra que vem do latim que significa miraculum, ou seja, é uma evidência interrupta das leis da natureza, que só poderia ser explicada pela intervenção de algum poder divino, ou extranatural, ou sobrenatural. O ser humano precisa de milagres, querido. Eu preciso de milagres. Você precisa de milagres. A nossa família precisa de milagres. Os nossos filhos precisam de milagres. Mas o que acontece é que muitas pessoas querem buscar os milagres, mas não querem buscar o autor do milagre. E nós estamos aqui nesta noite para buscar os dois, o milagre e o autor do milagre. Queridos, existem milagres na Bíblia que é de dar medo, que é de dar arrepio, é de deixar as pernas totalmente trêmulas. Existem milagres que o ser humano, se deparar com ele, vai ficar apavorado. Eu quero te provar isso. Atos capítulo 1, versículo 3, ainda não vai ser o texto que nós vamos meditar rapidamente, mas Atos capítulo 1, versículo 3, Jesus dá o seu último discurso na terra. 1 Coríntios capítulo 15, ele reúne cerca de 500 irmãos ali, e de repente Jesus começa a flutuar. E aqueles irmãos começam a ver ele, eu creio que um deve estar cotovelando o outro e fala assim, nossa, é ele mesmo? De repente, a Bíblia diz que sai uma nuvem da direita ou da esquerda, envolve os pés de Jesus, e ele começa a subir. E o pior, um ex-defunto falando com aquele povo. Ninguém, querido, ninguém é capaz de ver um milagre desse porte e ficar normal. Eu fico pensando que às vezes nós nos envolvemos com sinais, prodígios, milagres, e talvez os milagres fantásticos, milagres aterrorizantes, eu vou falar para você nessa noite, mas existem milagres, querido, que são totalmente assim, loucos. Exemplo, Êxodo capítulo 14, versículo 15. Moisés passa com aproximadamente 2.710.000 almas pelo Mar Vermelho. Quando chegam do outro lado, eles estavam sob a expectativa de um milagre aterrorizante. Eles estavam, quase 3 milhões de pessoas do outro lado, olhando o Mar Vermelho pintado de sangue. A Bíblia diz, a história do Antigo Testamento diz, conforme aqueles homens de Faraó ia passando, conforme aqueles cavalos estavam ali, a pressão da água foi tão forte que explodiu o corpo daqueles homens e daqueles animais. Eles estavam à beira de um milagre aterrorizante. O corpo daqueles homens explodiram. E a princípio ninguém dá um glória a Deus. Nada. A história do Antigo Testamento diz que há 20 minutos depois, Miriam era uma mulher expansiva, simpática, extrovertida, mas nem ela conseguiu dar um glória a Deus imediato. 20 minutos depois desse impacto, ela pega o seu pandeiro nas mãos, e era um instrumento de adoração, levanta e tenta tirar uma nota e começa a bater aquele pandeiro dizendo o seguinte, Israel, Israel, só o Senhor é Deus. Nenhum ser humano, querido, consegue ver um milagre desse porte ficar normal. Daniel capítulo 10, o anjo anuncia a Daniel os últimos acontecimentos dos últimos dias de Daniel. E Daniel, um servo fiel, quando ele se depara com o anjo, Daniel disse que perdeu a vida. Ele caiu morto perante ao anjo. A presença de Deus era tão gloriosa que ele cai. Apocalipse capítulo 1, versículo 17, João é visitado pela presença de um próprio Jesus. E quando João ele se levanta para trás, quem olha? E ele olha para trás e ele vê um homem diferente, com cabelo branco, com os olhos parecendo como de chama de fogo, pés reluzentes, uma roupa toda branca, um cinturão de ouro. A Bíblia diz em Apocalipse que ele cai como morto aos pés de Jesus. Um milagre aterrorizante. Mas eu quero falar para você nesta noite sobre milagres, sinais, sobre prodígios, daquilo que o Senhor pode fazer na minha vida e daquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Quantos vieram aqui e buscam o milagre do Senhor, irmão? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Tem bastante gente. Eu posso entender que o ser humano hoje, ele precisa de um milagre na vida espiritual, na vida familiar, na vida física, na vida financeira, na vida emocional, na vida sentimental. E quando eu olho para esse texto que nós lemos aqui, eu posso entender algo especial. Acompanhe comigo no João capítulo 5, versículo 1. Vamos trabalhar. A Bíblia diz o seguinte, no versículo 1. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subia a Jerusalém. 3 festas sagradas, queridos, eram comemoradas pelo calendário judaico em Israel.
E até hoje é uma das festas mais sagradas que existe. Uma das três, eu quero falar as três. Festa da Páscoa e dos Pães Asmos, que nós já há poucos dias atrás vivenciamos ela. A festa de Pentecoste, ou a festa das semanas, ou a festa da colheita e a festa dos tabernáculos. Era bem provável que quando o texto fala que Jesus ia subindo para Jerusalém, ele iria em uma dessas festas. E era bem provável que era a festa da Páscoa. E de acordo com Flávio Josefo, um grande historiador, ele diz o seguinte, que Jesus estava com aproximadamente 31 anos de idade. Era o primeiro ano completo de seu ministério. Acompanhe comigo no versículo 2. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, ou 5 pavilhões, algumas traduções bíblicas. O interessante é que em Jerusalém possuía uma porta chamada Porta das Ovelhas. Se você for estudar, meu irmão, sobre essa Porta das Ovelhas, você vai entender que era uma porta estreita, apertada. E somente uma ovelha passava por ali por vez. Uma ovelhinha passava por ali por vez. E essa porta ficava ao lado do tanque de Betesda, pelo qual nós estaremos meditando nessa noite. E a história diz que quando a ovelha passava, existia como uma espécie de um veterinário do outro lado examinando a ovelha. Se a ovelha estava com mancha, se a ovelha estava ferida, se a ovelha tinha algum problema, ela era colocada para cá. E as ovelhas que estavam totalmente puras, totalmente limpas, sem mancha, sem ferimento, era afastada para cá. E a história também diz que elas eram levadas para ser sacrificadas. Nesta noite, irmão, eu e você, nós estamos representando as ovelhas diante do nosso bom pastor. E para chegar à presença de Deus, não é a porta larga, não, é essa porta estreita. É essa porta estreita que João diz, que além de passar sobre ela, ou no meio dela, o nosso corpo não pode ter manchas como fofoca. O nosso corpo não pode ter manchas com qualquer prazeres da carne. O nosso corpo não pode ter manchas como invejas. O nosso corpo não pode ter manchas como divisões. O nosso corpo não pode ter manchas e ferimentos que corroem a nossa alma. A porta, ela é estreita. Nós precisamos, queridos, hoje na igreja do Senhor, de ser como ovelhas brancas, sem mancha no corpo. Um dia, querido, eu e você, nós vamos passar por essa porta. E haverá o médico dos médicos do outro lado. E ele vai te analisar dos pés à cabeça. E se o ser humano estiver com alguma mancha na sua alma, não aceitar Jesus, essas ovelhas vão ser separadas. Pelo qual daria um sermão, e o pastor Fernando pode falar muito melhor do que eu, daria um sermão muito abençoado sobre porta estreita. Mas eu não quero falar sobre a porta estreita, eu quero falar sobre o tanque de Betesda, que a gente vai falar agora. Perto dessa porta das ovelhas, querido, a Bíblia diz que havia um tanque chamado Betesda, que significa Casa da Graça. Repita comigo, Casa da Graça. Era um poço que ficava aproximadamente ao norte de Jerusalém. Um poço que as pessoas começaram a ser abençoados, mas mais para frente começaram a se perder. Versículo 3, acompanhe comigo. Nesse jazia grande multidão de enfermos. Repita comigo, enfermos. Cegos, repita comigo, cegos. Mancos, repita comigo, mancos. Ressecados, repita, ressecados. Esperando o movimento das águas. Esse, querido, era um retrato de Israel. E aí, se nós não buscarmos o auxílio de Deus e não arrancarmos essa mancha, nós podemos sair daqui secos, que é fácil de ser quebrado. Um osso seco é fácil de ser quebrado. Eu fui monitor de anatomia na Faculdade de Educação Física que eu fiz em Friburgo durante 2 anos. E todo osso que chegava, nós secávamos aqueles ossos, passávamos verniz, mas tinha alguns ossos que era tão seco que se você deixasse cair no chão, quebrava. Esses homens estavam nas condições de buscar um auxílio de Deus. E se nós não buscarmos mudança, nós temos a chance muito grande de ser quebrados. Versículo 4, acompanhe comigo. Porquanto um anjo descia em certo tempo, em algumas traduções diz que de vez em quando, ao tanque ou em vez em quando agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Repita comigo, o primeiro que ali entrava. Estudando, queridas, as escrituras sagradas, eu pude entender o seguinte, eu pensava no meu pensamento pequenino, eu pude entender o seguinte,
que os anjos agitavam as águas para mim, no meu pensamento, todos os dias à tarde. Eu pensava que os anjos agitavam aquela água uma vez por mês. Mas a história diz, e se você analisar, além de ser uma tradição judaica, você vai entender isso aqui, que o anjo descia uma vez no ano. E ia, colocava o dedo nas águas e agitava as águas. Agitava as águas. Muitas pessoas estavam ali. Muitas pessoas estavam ali querendo buscar o milagre em primeiro lugar. Eu quero te falar, querido, que nesta noite as águas no mundo espiritual, elas estão sendo movimentadas. Quando você ora daí, quando eu oro daqui, quando nós oramos como um corpo, as águas do Senhor são movimentadas. E o impressionante é que quando eu olho aqui também, eu aprendo uma coisa, que eu não posso esperar o meu irmão da direita e nem meu irmão da esquerda para dar um glória a Deus. Eu não posso esperar o meu irmão da direita e meu irmão da esquerda para orar, para buscar a santidade, para buscar o milagre. Eu aprendo uma coisa aqui, para ser o primeiro, eu tenho que fazer o primeiro, eu tenho que glorificar a Deus, eu tenho que buscar a santidade, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que buscar a santidade individual e coletiva pela igreja, eu tenho que buscar o milagre pessoal, seja o primeiro. Eu não posso pegar carona na fé do meu irmão. Eu não posso pegar carona no milagre que ele teve. De acordo com a tradição judaica, para você entender aqui, dentro daquele tanque tinha muita água. Número 1. Número 2. Dentro daquele tanque existiam alguns degraus. Funcionava como se fosse uma arquibancada. Agora aqui é um grande mistério esse texto, porque quando eu olho, eu presto atenção, quem tinha dinheiro, quem era reconhecido na sociedade, quem era de alto escalão, comprava um lugar mais baixo no tanque, para ser curado primeiro. Quem tinha condição financeira era bem visto pela sociedade. Ele tinha um lugar, em primeiro lugar, bem lá embaixo. E eles compravam um lugar que quando os anjos agitavam a água, eles rolavam para dentro e eram curados. Em outros casos, os ricos alugavam escravos e por não saber quando os anjos poderiam agitar as águas, aqueles anjos ficavam agitando a água e não sabiam em que momento poderia agitar. Os escravos ficavam com seus enfermos de braço dado lá no primeiro degrauzinho, esperando a cura. Sabe o que aconteceu aqui com o tanque de Betesda? Neste momento aqui, as águas eram mais importantes do que Deus. Eles ficavam tão impressionados com as águas, que só realizavam cura com as águas, do que Deus. Eu posso diagnosticar aqui um outro problema. Fizeram daquele lugar uma Aparecida do Norte. Na época que eu era católico, minha vida foi católica quase até os meus 14, 15 anos. Eu já fui para Aparecida do Norte, buscar milagres, uma sala de cera. Muitos estão lá, querem o milagre, mas não querem o autor do milagre. E nesse momento, querido, aquelas pessoas estavam utilizando aquele tanque como se fosse um objeto. Nesse momento, ainda as águas eram mais importantes do que Deus. Aqueles que conseguiam a cura e saíam pulando, sabe o que eles faziam? Eles saíam e iam se embebedar. Aquelas pessoas que conseguiam a cura, quando o anjo vinha e agitava a água, somente os primeiros saíam daquele lugar e iam para fora. Em momento algum eles agradeciam a Deus por aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. E aqui eu posso entender outro princípio. Quando nós queremos algo de Deus, nós realizamos campanha, nós realizamos jejum, nós realizamos o dia inteiro de oração. Estamos orando 24 horas, é porque nós queremos algo. Agora, quando o Senhor te dá, você não ora agradecendo, você não jejua agradecendo, você não faz campanha agradecendo. O temor e o tremor das pessoas fugiram daquele lugar. E aí você me pergunta, pastor Pablo, tudo bem, é muito legal aqueles caras que tinham din-din, mas e os pobres? E aqueles que não tinham dinheiro? E aqueles que não eram reconhecidos na sociedade? Aqueles que não eram os bambambãs da cidade? Deixa eu te falar, talvez você entrou aqui nessa noite sem R$1 no bolso. Você não é reconhecido na sua cidade, você não é reconhecido no seu bairro, você não é reconhecido nesse país. Eu quero dizer que o Senhor te conhece. E um certo dia, entrou um homem em Jerusalém, um homem humilde, muito humilde, mas com um nome poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. Ele entra, e quando ele entra, ele se depara com aquela situação do tanque de Betesda.
Quando nós paramos para estudar, nós entendemos que naquele lugar existiam alguns apostadores de milagres. Sabe o que é isso, irmão? Era aquelas pessoas que ficavam apostando para saber quem ia ser curado primeiro. Ó, fulano está sendo curado primeiro, vamos apostar aqui, eu dou mais. Quem vai? Aquele lá não vai ser curado não tem condição financeira. Jesus ele se depara com essa situação. As pessoas apostavam quem iria ser curada ou não. Mas eu fico imaginando Jesus entrando. Eu olhando aquela situação e pedindo, dá licença aí, dá licença, só um minutinho. Chega para cá, deixa eu passar aí. Existiam muitas pessoas naquele lugar. Muitas pessoas esperando o anjo agitar para serem curadas. Quando ele chega perto do tanque, ele olha, ele vê cegos, ele vê paralíticos, ele vê coxo e ele vê ressequidos. Não tiravam os olhos da água. E Jesus estava atrás dele. Queria o milagre, mas não queria o autor do milagre. Eu fico imaginando, querido, Jesus olhando para o céu e falando no seu íntimo o seguinte: água, hoje você não vai se agitar. Anjo, hoje você não vai descer. Porque eu que dou ordem para os anjos subirem e descerem. Eu quero mudar a história desse povo. Eu quero tocar naquele que não pode ser tocado. Eu quero tocar no pobre. Eu quero tocar no rico. Eu quero tocar no coxo. Eu quero tocar no paralítico. É o mesmo que tocou naquele povo. Ele está aqui, ele pode tocar na sua vida, na sua enfermidade. Aonde você estiver com problema, ele pode curar a sua alma. Não serão as águas que vão curar o milagre daquele povo naquele momento. Versículo 5, acompanhe comigo. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Eu fico imaginando Jesus passando por aquele povo. Dá licença, só um minutinho, dá licença. Eu preciso lá atrás, dá licença, só um minutinho aí. Onde você vai? Não, chega para cá, chega para cá. E a Bíblia diz que ele vai ao encontro deste homem. Quanto tempo esse homem estava enfermo? 38 anos. Querido, 38 anos de humilhação, 38 anos de falta de esperança, 38 anos de pessoas zombando daquele paralítico, ele não podia sair de lá. 38 anos, paralítico, preso à enfermidade. Deixa eu te falar algo. Há quanto tempo você tem sido humilhado? Porque você não consegue chegar no seu milagre? Há quanto tempo? Há quanto tempo falta esperança para você? Há quanto tempo falta esperança na sua casa? Há quanto tempo falta esperança na sua família? Há quanto tempo falta esperança para você sobreviver? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que ser o primeiro. Eu posso entender algo aqui, querido, que as pessoas ficavam zombando daquele paralítico. E Jesus chega perto daquele homem. Eu acho interessante que na caminhada, quando Jesus ele vai entrando para o povo, ele não chega batendo no peito falando que é Jesus. Jesus está chegando, eu sou o cara. Eu que faço, eu que aconteço. Aí, gente, eu sou o cara, eu sou o filho de Deus. Ele não chegou dando seu cartãozinho pessoal. Ele não chegou para lá e falou assim: meu amigo, dá uma olhadinha lá no YouTube, no meu vídeo. Ele chegou, sabe como? Em silêncio. Ele chegou em silêncio. Olhe para mim e abra seu coração agora. Quer ser reconhecido? Quer ser reconhecido como um bom obreiro? Quer ser reconhecido como um bom ministro de louvor? Quer ser reconhecido como um bom pregador, como um bom pastor? Quer ser reconhecido como um bom músico? Quer ser reconhecido como um bom ministro? Chegue em silêncio. Quando eu chego em silêncio, e eu fico imaginando aqui, querido, que Jesus, nesse caso aqui, é interessante, que na sua alma, Jesus não precisava falar quem ele era. Ele falava o seguinte: eu não preciso dizer quem eu sou. Aquilo que eu faço vai dizer quem eu sou. Aquilo que eu faço vai dizer quem eu sou. A igreja, querido, não precisa dizer quem és. A igreja não precisa dizer o que faz e bater no peito, falar que louvado seja o meu nome, não o nome do Senhor. A igreja não precisa bater no peito e dizer que faz o que acontece. Apenas pregue, apenas cante, apenas adore. Você vai ver quem será o Senhor na sua vida. O milagre vai dizer lá na frente quem você é. As atitudes vão dizer lá na frente quem eu sou. A atitude, ela vai dizer lá na frente quem eu sou. 38 anos, querido, o homem estava com a sua enfermidade. O homem já tinha considerado normal essa enfermidade.
Fazia parte do estilo de vida dele. Ninguém poderoso chegou lá e falou, levanta e anda até no momento. Já fazia parte do seu contexto. E no versículo 6 e 7, acompanhem comigo, nós estamos terminando. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhes, querem ficar curados? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, deixa eu abrir aqui um parênteses, esse Senhor aqui, não é questão que o rapaz, que o paralítico conheceu o senhorio de Jesus. Ele não sabia quem Jesus era. É uma palavra de respeito. Ou quando o seu pai te chama, você fala, Senhor, pai, tudo bem com o Senhor? Um sinal de respeito. Aquele homem não conhecia quem era Jesus, mas estava sendo paralítico. Está se sentindo paralítico? Está se sentindo sem forças para andar? Está se sentindo no leito, parado? Está se sentindo sem forças para ler a palavra? Está sem forças para pregar o evangelho? Está sem forças para fazer visitas? Fique tranquilo. O mesmo Jesus que passou por entre aquele povo, a história conta que ele senta do lado do paralítico. Aquele paralítico estava sem força, e Jesus senta do lado dele e começa a conversar com ele. Vire para o irmão que está do seu lado e diz para ele assim, não se desespere. O Senhor vai sentar ao seu lado. João no capítulo 8 diz o seguinte, Jesus fala para aquele homem assim, levanta-te, toma o teu leito e anda. Em outras palavras, Jesus, eu não consigo chegar lá, sabe por quê? Porque eu não tenho homem nenhum que me coloque no tanque. Ou seja, ele estava mais uma vez reconhecendo a sua pobreza. Porque ele falava o seguinte, olha, eu não tenho dinheiro para pagar alguém que me pegue no colo e que me role lá no tanque. Eu não tenho. Mas Jesus olha nos olhos dele. Jesus olha em seus olhos e diz assim, levanta-te, toma o teu leito e anda. Anda. 38 anos, querido. 38 anos pisados pelo autor da vida. Jesus Cristo de Nazaré pisa na cabeça de Satanás. Não importa, querido, quanto tempo você esteja orando pelo seu esposo. Não importa quanto tempo você esteja orando pela sua esposa. Não importa quanto tempo você está clamando para restaurar a sua família. Deus vai realizar o milagre. Deus vai realizar o milagre. Não desista. Deus vai realizar o milagre. Ainda que os médicos te dizem o seguinte, tem 1% de vida. 99% já foi. 1% se torna 99% nas mãos de Jesus. 99% ele pode transformar esse quadro. E Jesus olha para ele e diz o seguinte, levanta e anda. E agora eu gostaria de pedir a sua mente e o seu coração emprestado. Nós já estamos terminando. Olha que interessante. Para o paralítico ficar de pé, meu querido, ou andar, aconteceu algo sobrenatural. Aconteceu algo impressionante. As suas pernas, paralisadas há 38 anos, teve que estalar os seus ossos. E ele voltou para o lugar. A sua coluna vertebral, paralisada há 38 anos, que dava sustentabilidade para os seus membros inferiores, estala os seus ossos e volta para o lugar. Se os ossos tiveram que estalar, é um sinal que fez barulho. Se fez barulho, quem estava na fila da frente para ser curado tiveram que ouvir. E se tiveram que ouvir, tiveram que olhar para trás. Quando eles olham para trás, quem é esse aí? Quem é esse aí que você há 38 anos saiu pulando, saiu cheio de alegria no teu coração? Quem fez isso na sua vida? E aquele paralítico, já em pé, com o seu leito na mão, levante o seu leito e fala, Jesus Cristo de Nazaré. Hoje eu pude conhecer quem é Jesus Cristo de Nazaré. Este homem, querido, estava há 38 anos precisando de um milagre. E ele foi liberto pelo Senhor. Não desista, querido. Não desista. Se é uma faculdade, não desista, é um milagre. Se é uma cura, não desista. Há promessas para se cumprir na tua vida. Há promessas para se cumprir na sua casa, na sua família. Não desista. Há quanto tempo você está preso pela enfermidade? Ou há quanto tempo você conhece alguém que esteja preso à enfermidade? Não deixe que a enfermidade, não deixe que os problemas te paralisem, te coloquem em cima de uma cama.
Aonde Jesus está, querido, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Versículo 9 diz o seguinte, último: logo aquele homem ficou são, ficou curado, e tomou o seu leito, e ele andava. E aquele dia era sábado. Sabe o que me chama mais atenção nesse texto? Por que Jesus disse para aquele paralítico assim: toma o teu leito, a tua cama e anda? E pega a sua cama e vai embora. Em outras palavras, faz o seguinte: você recebeu a cura do nosso Deus. Você vai pegar a sua cama, você vai pegar o seu leito, vai pegar todos esses panos aí e vai levar para a sua casa. Ele não podia ter jogado fora? Mas a história diz que ele pega e leva para a sua casa. Porque aquela cama era como se fosse a cadeira de rodas. Aquela cama que há 38 anos, cientificamente falando, existia um mau cheiro terrível daquele paralítico. Um cheiro horrível, as pessoas queriam se distanciar dele. O interessante, querida, é quando eu paro para observar por que ele pega a sua cama e o seu leito. Jesus está falando para ele assim, em outras palavras: você vai pegar a sua cama, você vai pegar o seu leito e vai levar para testemunho na sua família. Você vai levar para aqueles apostadores que ficavam lá tirando onda com a sua cara, falando que você não tinha dinheiro, mas agora você tem o dom da vida. Mostra para ele, mostra para sua família, mostra para aquelas pessoas que ficavam zombando de você, que você não poderia ser curado. E a primeira reação daquele homem é sentir a graça de Deus totalmente na vida dele. Eu gostaria de chamar o ministério de louvor aqui à frente. E eu gostaria que você se colocasse de pé. Qual tem sido a sua dificuldade? O que você está precisando do Senhor? Que tipo de paralisia espiritual você pegou? Talvez você entrou aqui por aquela porta, está se sentindo talvez em cima de uma cama espiritual, sem forças para caminhar. Feche seus olhos. Você está sem força para orar. Você está sem força para cantar, para ministrar, para receber algo de Deus. Sem forças para ir à igreja. Sem forças para levantar as mãos e glorificar o nome de Deus. Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. O tempo de humilhação passou, querido. O Senhor te convida nessa noite a você pegar a sua cama, o seu leito, levanta e anda. Levanta em direção à promessa do Pai. O tempo de escravidão passou, querido. Hoje Jesus achou o seu endereço. E é hoje que Ele vai te conceder o milagre. É hoje. Adore ao Senhor, querido. Nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Ó Deus, o Teu povo nesta noite precisa de milagre espiritual, precisa de milagre familiar, precisa, meu Deus, de um milagre físico. O porquê não do milagre financeiro? Se existe alguém aqui, ó Deus, nós queremos profetizar portas de empregos na vida do Teu povo. Pai, em nome de Jesus, se há alguém paralisado em cima de uma cama espiritual, sem forças, Deus, nesta noite há um recado para o Teu povo: levanta e anda. Deus, tira o fardo da Tua igreja, tira o peso espiritual, Senhor. Deus, nesta noite, faz-nos sentar ao nosso lado, Senhor. Espírito Santo do Senhor, nós cremos que Tu és a cura. Cremos que para o Senhor nada é impossível. Nada é impossível. Nós Te louvamos, ó Deus, e agradecemos pela Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra que foi semeada ao nosso coração. Nós Te louvamos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.